Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao conteúdo, né, que nós vamos ver na segunda unidade. E esse conteúdo ele irá abordar as principais modalidades de tratamento no cenário oncológico. Como é que a gente vai se organizar, tá? Nós vamos começar pela assistência de enfermagem ao paciente em tratamento quimioterápico. Então, este tema, ele será subdividido em 4 aulinhas, tá? Aulas rápidas, práticas, para que vocês possam, né, de acordo com a disponibilidade de tempo de vocês, irem estudando, tá? Além dos nossos encontros através das plataformas de videoaula. Então, nós temos várias modalidades de tratamento oncológico que são utilizadas, seja de forma isolada, seja de forma associada. Nós não temos apenas a quimioterapia, mas nós também temos a radioterapia, os cuidados paliativos, a imunoterapia, o tratamento cirúrgico, e nós temos ainda uma modalidade de tratamento que ela não é empregada de forma isolada, como o próprio nome diz, mas ela é uma terapia alternativa e complementar. Em relação ao tratamento quimioterápico, a gente compreende que esta é uma modalidade de tratamento, tá, sistêmico, bastante empregada em vários protocolos de tratamento, né, ao paciente acometido pelo câncer. E ela, por ser um tratamento sistêmico, ela vai permitir também a cura de tumores hematológicos, tá? E também, através dessa forma de tratamento, é possível tratar de forma precoce determinados focos metastáticos que possivelmente ainda não sejam identificados através de determinados exames. Em relação à sua finalidade, ela pode ser empregada com a finalidade curativa, tá? Essa finalidade ela vai estar muito relacionada ao estadiamento do tumor e o que vem a ser esse estadiamento é a dimensão, né, que o tumor ocupa dentro do organismo, se está localizado, se já tem comprometimento de linfonodo, se tem metástase, se é um tumor que não responde mais ao tratamento. Então, de modo que ela pode ser dividida em tratamento, né, com finalidade curativa e tratamento com finalidade paliativa, que é aquela forma de tratamento que é empregada visando não mais a cura, mas sim a melhor sobrevida do paciente, uma maior sobrevida e, principalmente, uma melhor qualidade de vida para o paciente. Como eu falei a vocês, a grande vantagem do tratamento sistêmico, ou seja, do tratamento quimioterápico, é que, através dessa modalidade, é possível tratar focos de metástases e também aliviar determinados sintomas provocados pelo câncer quando esse tumor ele está num volume elevado. Como eu falei a vocês, a gente pode ter uma quimioterapia sendo administrada de forma isolada, ou seja, como uma única modalidade de tratamento, por exemplo, nos tratamentos iniciais para a leucemia, como nós podemos ter também essa modalidade de tratamento sendo aplicada de forma associada a outros tipos de tratamento. Por exemplo, a quimioterapia e a hormonioterapia, a quimioterapia e a radioterapia, e aí sucessivamente. Em relação ao tempo de utilização dessa forma de tratamento, a gente subdivide em quimioterapias que a gente considera tratamento quimioterápico neoadjuvante, quando é empregado antes do tratamento cirúrgico, antes da cirurgia. Qual é a finalidade dessa da aplicação de uma quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia? É ocasionar a redução no volume tumoral. Já após a cirurgia, ou seja, quando a quimioterapia ela é utilizada como uma forma de tratamento após o procedimento cirúrgico, ela tem uma outra finalidade. O tumor primário, né, aquele tumor, ele foi reduzido, mas através do estadiamento foi percebido que ainda pode existir possíveis focos tumorais, seja ao lado da margem cirúrgica, ou seja também, né, através de um objetivo voltado para erradicar determinados pontos de metástases em suas fases extremamente iniciais, chamadas de micrometástases. Existe uma classificação, tá,
que ela é pautada, tá, no princípio ativo em que a droga foi produzida, ou seja, com base na sua estrutura química. Essa classificação, pessoal, eu estou mostrando a vocês que ela existe, para que vocês saibam que existe um princípio ativo básico para poder, né, compor o fármaco quimioterápico e que cada agente desse vai ter uma determinada ação dentro do ciclo celular. De modo que nós temos agentes alquilantes, drogas quimioterápicas que são derivadas de plantas alcaloides, os famosos antibióticos tumorais, agentes antimetabólicos e aí sucessivamente. Todos esses têm uma ação determinada dentro do ciclo celular. E nós também temos uma outra classificação, tá? Que nós vamos ver mais na frente, que essa classificação ela se baseia, né, na ação do quimioterápico dentro do ciclo celular. Em relação a essa classificação química, nós temos também, né, bastante empregados na modalidade de tratamento, que são os hormônios e os antagonistas hormonais. Contudo, a hormonioterapia, ela não é empregada de forma isolada para tratar o tumor. Geralmente, ela é um coadjuvante nesse tratamento, ela é associada à quimioterapia, por exemplo, e todos os tumores vão se beneficiar da hormonioterapia? Não. Para que o tumor ele se beneficie da hormonioterapia, é preciso que esse tumor ele apresente receptores hormonais positivos. O que são esses receptores hormonais positivos? Né, o tumor, né, nas paredes celulares que compõem esse tumor, existe um determinado, né, componente que vai se ligar ao hormônio que é produzido no organismo do paciente naturalmente. E esse hormônio que o homem, a mulher produz naturalmente, ele vai favorecer o crescimento tumoral. Então, quando esse hormônio, esse tumor ele é receptor hormonal positivo, existe a opção de tratar com a hormonioterapia também, não apenas a hormonioterapia, e essa hormonioterapia, ela objetiva deter o crescimento tumoral. Alguns exemplos, né, desses hormônios, né, conhecidos como hormonioterapia que nós temos, é o estrogênio, o tamoxifeno, que é bastante utilizado para mulheres que fazem tratamento do câncer de mama. Então, vamos tomar como exemplo aqui o tamoxifeno. Se eu falo de um antagonista hormonal, eu falo para vocês de uma droga que, quando ingerida, ela precisa exercer um efeito contrário, né, à produção hormonal natural daquele organismo. Então, vamos raciocinar. Qual é o hormônio que naturalmente a mulher produz? Não é o estrogênio? Esse estrogênio que a mulher naturalmente produz, se o tumor que a mulher porta, o tumor de mama, ele é um receptor hormonal positivo, o que é que vai acontecer? Esse estrogênio circulante que, né, naturalmente existe no organismo da mulher vai favorecer o crescimento do tumor. O que é que esse tamoxifeno vai fazer? Ele tem uma ação antiestrogênica, ou seja, ele está fazendo um efeito contrário. Ele vai impedir que os receptores do estrogênio, certo, se liguem às células tumorais. Ele vai bloquear esse canal de ligação. Consequentemente, vai haver uma privação do tumor à estimulação do estrogênio. É importante a gente conhecer que todos esses hormônios, né, utilizados na forma de hormonioterapia, ele tem seus efeitos colaterais. O tamoxifeno, por exemplo, pode provocar um efeito semelhante ao da menopausa. Já o estrogênio, quando empregado para o homem que está fazendo um tratamento de câncer de próstata receptor hormonal positivo, ele vai estimular, certo? Ele vai provocar, tá, a diminuição da libido. Outros hormônios que também têm essa mesma função no tratamento do câncer de próstata podem ocasionar a ginecomastia, a galactorreia, a impotência sexual. Por quê? Porque todo hormônio que é utilizado, tá, para o câncer de próstata, ele vai causar um bloqueio na produção da testosterona. Então, como esse nível de testosterona vai reduzir no organismo do homem, que
é o objetivo da terapêutica. Para quê? Para que a próstata não venha a crescer por estímulo da testosterona. Então, como há essa redução, é possível que o homem apresente esses efeitos colaterais que foram mencionados. E nós temos outros e outros, tá certo? É, hormônios que são empregados com essa finalidade. E aí, gente, nós vamos dar uma paradinha aqui e observar a classificação conforme a especificidade dentro do ciclo celular. Eu falei a vocês que o ciclo celular, ele, né, falando de uma forma bem geral, bem clara, ele é dividido em fase aonde não há, né, movimentação da célula, ou seja, a célula não está ativa, que é a fase G0, e nós temos também a fase ativa, que é a fase em que a célula ela sai de um estado de repouso, ou seja, ela sai do G0 e ela começa a passar por todas as outras fases dentro do ciclo celular para finalmente se dividir na sua mitose e dar origem a duas novas células. Então, essas fases são a G1, a síntese, a G2 e a mitose, tá? Então, existem drogas que são ciclo celular específicas e existem drogas que são ciclo celular não específicas. Em relação às drogas ciclocelulares específicas, quando o indivíduo ele está sob o efeito do tratamento, ou seja, ele está naquela fase em que a droga que foi infundida está exercendo o seu efeito, tá? A célula que está acometida pelo câncer só vai sofrer o efeito do quimioterápico quando ela estiver transitando naquela fase em que a droga é específica. Vamos tomar como exemplo a citarabina, tá? Esse nomezinho em destaque aí de vermelho. Então, a citarabina é uma droga ciclocelular específica para a fase de S, ou seja, toda vez que a célula acometida pelo câncer estiver passando pela fase de síntese, ela vai sofrer o efeito do quimioterápico. A mesma coisa tá com a segunda droga, que é a vincristina, que é específica para a fase de mitose. Então, quais são os tumores que geralmente se beneficiam demais por essas drogas ciclocelulares específicas? Aqueles que têm uma alta fração de crescimento, tá? Ou seja, elas tendem a ser bastante efetivas no tratamento de tumores que apresentam grande número de células em processo de divisão rápida. Por exemplo, aquele tumor que está pequenininho ainda, que tem uma alta fração de crescimento, certo? Ele tende a se beneficiar com essas drogas consideradas ciclocelular específicas. Já as ciclocelular não específicas, elas trazem esse nome porque ela age na célula, ela é letal à célula em qualquer fase do ciclo celular. Ou seja, independente de que fase ela esteja transitando, ela vai sofrer a ação do quimioterápico. Contudo, é preciso que essa célula ela tente se dividir para que a morte celular ela venha a acontecer. Eu só faço uma ressalva. A literatura ela aponta que a fase G0, ou seja, aquela fase de repouso, ela é pouco vulnerável tanto à ação dos quimioterápicos como também a ação do tratamento radioterápico, tá? Então, é preciso que existam células nessa fase ativa para que ela seja acometida pelo efeito do tratamento quimioterápico. Em relação ao seu mecanismo de ação, pessoal, a gente compreende que essas drogas quimioterápicas, elas vão atuar, tá? Naquelas células que apresentam processo de crescimento e divisão celular, foi o que eu acabei de mencionar com vocês. E a grande maioria dessas drogas, elas vão atuar, ou seja, elas vão lesar as células tumorais, mas elas também vão lesar as células que não são tumorais, ou seja, as células sadias do indivíduo. Daí, a gente ter conhecimento que todas aquelas células do organismo humano que têm alta fração de proliferação, ou seja, aquelas células que têm um curto tempo de vida e que morrem com muita frequência e que precisam estar o tempo todo nessa dinâmica de processo de renovação celular dentro do ciclo, elas são as células que são mais acometidas pelos efeitos do quimioterápico, dando origem, certo, aos efeitos colaterais que nós conhecemos.
é importante a gente ter esse conhecimento enquanto enfermeiro, né, oncologista, porque quando a gente sabe a toxicidade que a droga apresenta e quando a gente sabe que ela vai atuar nas células saudáveis também, a gente tem como trazer o nosso plano de cuidado, tá, para as possíveis causas e consequências que o paciente possa vir a apresentar, tentando minimizar o impacto desses efeitos colaterais para o paciente. Aqui, essa imagem é só para que vocês não esqueçam que a fase G0, ela é pouco vulnerável à ação das drogas antineoplásicas, por isso ela também é apontada como uma importante responsável de recidivas e metástases, tá? E como eu falei a vocês, como as drogas quimioterápicas, elas não têm essa seletividade, né, a grande maioria, de atingir somente as células cancerígenas, ela vai atuar também naquelas células que têm alta fração de crescimento. Então, por isso, nós temos determinados efeitos agudos, que são muito comuns ao paciente que fazem quimioterapia, e que se vocês observarem, né, esses efeitos colaterais que estão relatados aí, por exemplo, todos estão relacionados a sistemas e tecidos, né, e órgãos, consequentemente, que têm essa característica de alta fração de crescimento, de alta necessidade de renovação celular. Como, por exemplo, esse garotinho com alopécia. Quantos fios de cabelo nós não perdemos no dia? Já pararam para pensar? Então, nós não ficamos careca, porque nós perdemos e o nosso organismo está em processo constante de renovação. Mas quando o indivíduo está sob o efeito de uma droga quimioterápica, essa renovação não acontece na mesma velocidade em que ocorre a perda, tá? Esse olhinho vermelho representa um indivíduo com plaquetopenia. E por que, professora, a plaqueta baixa? Porque a plaqueta é um componente sanguíneo que não vive por muitos dias. Então, a gente tem muitas plaquetas que se perdem e a gente também está renovando, né, através da dinâmica do ciclo celular, essas plaquetas que são perdidas. Contudo, sobre o efeito do quimioterápico, essas plaquetas não conseguem se regenerar na mesma velocidade. E essa boquinha também, com, né, um efeito colateral que a gente chama de mucosite oral, muito comum ao paciente em quimioterapia, está associada ao tecido epitelial de revestimento, nesse caso gastrointestinal, que também, né, tem esse processo de renovação muito rápido. O tumor, pessoal, ele vai responder, tá? As células quando elas estão em processo de divisão, como eu falei a vocês. Por isso que eles são mais eficazes, a quimioterapia, os quimioterápicos, eles são mais eficazes quando utilizado de forma precoce, ou seja, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais precoce a implementação do tratamento, melhor resposta se espera dos fármacos utilizados, dos protocolos utilizados. Em relação aos tumores, conforme a resposta do quimioterápico, nós sabemos que determinados tumores eles têm uma excelente resposta ao tratamento quimioterápico, enquanto que outros, né, as respostas são, por exemplo, ocasionais. Há exemplos tumores cerebrais, tá? Então, como eu falei a vocês no início, esse tratamento quimioterápico ele pode ser, né, com uma finalidade curativa, como por exemplo, o paciente que está tratando uma leucemia linfóide aguda, ou seja, um LLA, como também nós temos situações em que o paciente ele vai ter apenas um efeito paliativo. Por exemplo, o paciente que tem uma leucemia crônica, que está com tumor infiltrando, enraizando, né, infiltrando, perdão, e comprimindo um feixe nervoso e por conta disso o paciente está se queixando de muita dor. Então, nós temos respostas que vão desde curáveis até aqueles tipos de tumores que não respondem à quimioterapia. Pessoal, é importante a gente entender como esse tratamento quimioterápico, ele é programado. Então, quando o paciente ele tem todo o estadiamento realizado, tá? E ele leva para o médico oncologista o diagnóstico preciso sobre o tipo de câncer que ele tem, quais são as características das células, se existe comprometimento de linfonodo, se existe metástase através do sistema TNM, tá?
Aí, o profissional médico oncologista, ele vai instituir o protocolo. Esse protocolo, geralmente, ele é protocolo, né, ele é composto por vários ciclos, e entre esses ciclos, existem intervalos, tá? E para que deve existir um intervalo entre um ciclo quimioterápico e outro? Nós vimos que a droga quimioterápica ela vai também danificar as células saudáveis. Então, como há esse dano às células saudáveis, é preciso que entre um ciclo e outro, ou seja, uma aplicação de uma fase para outra fase, haja um tempo justamente para que essas células que foram danificadas, elas consigam se recuperar, tá? Para que o paciente ele tenha uma condição clínica mínima para receber a segunda dose do quimioterápico. Caso contrário, se não há essa recuperação a um nível clinicamente aceitável para a tomada da segunda fase do quimioterápico, muitas vezes esse tratamento ele vai ser adiado por alguns dias ou por alguma semana até o paciente vir a se recuperar. Como é que ele calcula a dose que o paciente vai receber? Então, a dose que o paciente vai receber de cada quimioterapia, porque esses protocolos, eles são compostos muitas vezes não apenas por uma única droga, mas por mais de uma droga quimioterápica, a gente chama de poliquimioterapia, por quê? Porque uma droga vai potencializar o efeito da outra. Então, é com base na superfície corporal que o médico oncologista vai calcular a dose que o paciente vai receber. Essa superfície corporal, ela é obtida através do peso e da estatura do paciente, tá? Isso é importante da gente conhecer, porque eu posso estar tratando, prestando assistência de enfermagem a 5 pacientes dentro de enfermaria, todos 5 com o mesmo tipo de câncer, todos 5 fazendo uso do mesmo protocolo, mas eu vou ter miligramas, eu vou ter doses a serem administradas de forma diferente. Por quê? Porque cada um tem o seu perfil de superfície corporal. Então, eu não posso jamais, tá, pegar a droga, uma metrotexato, por exemplo, que é do paciente A, e colocar no paciente B. Ah, professora, mas é a mesma droga. Em hipótese alguma, isso pode acontecer, porque com certeza pode ser o mesmo fármaco, mas a miligrama, ou seja, a dosagem da quimioterapia que foi programada é absolutamente diferente, tá? A resposta que o tumor ela vai apresentar, ela vai acontecer, né, em decorrência do tratamento, ela pode, né, ser desde uma remissão completa, ou seja, o desaparecimento de qualquer resquício mensurável daquela doença, ou seja, não existe mais marcador tumoral, não existe mais imagem que mostre doença, ou pode-se haver uma situação em que, mesmo com o tratamento, o paciente ele apresente uma progressão da doença, ou seja, aquele paciente, aquele câncer não está respondendo à ação do tratamento quimioterápico. Isso pode acontecer. Como também pode acontecer uma resposta, tá? Que não corresponde àquele objetivo traçado, ou seja, o paciente chegou a um determinado ponto do tratamento, aonde ele teve uma regressão do volume tumoral, mas essa regressão, ela não chegou àquele nível esperado. Então, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula sobre assistência de enfermagem ao paciente em tratamento quimioterápico. Nós precisamos ter esse entendimento inicial para que posteriormente a gente entre na assistência de enfermagem propriamente dita, ok? Então, eu espero vocês, tá? Para assistir comigo o próximo módulo. Até breve.